Let's go. Não, e esse bagulho que a gente tava falando é muito brabo. Mas, Isso vamos lá. aí. Próximo tema do FatoCast, a gente vai falar sobre a luz laser e as suas aplicações. Qual a sua opinião sobre isso, Diogo? Pô, cara, eu gosto do laser. O laser é um conceito muito incrível quando você para pra pensar sobre ele. Cara, como é que o ser humano consegue evoluir a ciência, a física de uma forma que você consegue dominar algo que a gente não consegue nem ver direito? Exatamente. Assim como a luz ultravioleta, a luz laser ela fica no final do espectro de luz. Só que a diferença é que a luz ultravioleta ela fica pro lado das radiações ionizantes e a luz infravermelho, que é o caso do laser, fica do lado das não ionizantes, que são as que têm e que não têm capacidade de alterar as moléculas. E o resumo do que é o laser é que ele é basicamente a luz sendo amplificada pela radiação, nesse caso não ionizante, que é um conceito que o Einstein, o maior físico de todos os tempos, ele já tinha Era bom. pensado, mas ele só foi se tornar possível na década de 60. Tanto que se você para pensar um pouco, você pesquisa um pouco mais a fundo, o significado do laser é interessante porque o laser ele é uma sigla. É? Ele é do inglês, deixa eu pegar aqui, eu tinha anotado. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Falou bonito. Traduz para mais ou menos amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Que é basicamente o que o laser é. Ele é luz amplificada por radiação. Exatamente por isso o laser ele tem algumas propriedades meio diferentes. Ele tem várias características que dão para ele todas as diferentes coisas que ele pode fazer. Isso aí. E um bom exemplo é a característica direcional do laser, que ela é colimada e coerente. O que Ó. significa que as ondas do laser, elas estão na mesma fase e são muito pouco paralelas. E é por isso que quando a gente tem aquele laser que a gente consegue comprar na rua, por exemplo, quando você aperta ele, ele vai bem longe, sem ter dispersão quase nenhuma. Ele vai retinho lá na frente. Isso é uma das coisas que fazem o laser ser uma ferramenta tão boa para aparelhos que querem precisão, como regras e níveis. Quando eu tava reformando a minha casa, aqui há um tempo atrás, eu tinha uma mulher que ela tinha uma trena a laser, que ela media as coisas só pelo raio do laser. Era um negócio impressionante. Caraca, realmente parece impressionante. E uma coisa também que é maneiro de se citar é que o laser ele é uma luz altamente intensa, assim, ele pode ser altamente intenso, né, se for aplicado nas proporções certas, né, os materiais, podendo chegar até a ordem dos 10 a elevado a 12 watts. Então, tipo, é Nossa senhora, inacreditavelmente alto. E, pra quem muito é alto. fã de Guerra nas Estrelas, né, Star Wars, o mais próximo que a gente tem hoje de um sabre de luz são lasers super fortes que chegam por exemplo, se você colocar um papel na frente, o papel pega fogo, de tão forte que é. Uhum. Teve um evento há um tempo atrás sobre um cara que ele fez um laser comprimido como se fosse sabre de luz. Então quando chegou até a entrar no livro dos recordes, algo do tipo. Pô, maneiro. Uhum. Outra utilização dessa, como é que a gente diz? Característica de calor do laser é a área da medicina. A gente tem várias cirurgias que utilizam o laser para destruir coisas, tipo, tem cirurgia laser de pedra no rim, e a gente também tem cicatrização. Depois da cirurgia, algumas formas de cicatrizar ferimentos é a laser. Isso é muito interessante, inclusive eu tenho uma experiência própria. Eu tenho um piercing aqui Uh! no olho, na sobrancelha direita, e quando eu furei, eu ganhei 3 sessões grátis de uma certa terapia laser que cicatriza muito bem a sua pele. Então, por exemplo, o meu piercing em 3 semanas parece que eu furei há anos já. É muito bem feito e muito maneiro. Isso é muito bom. Interessante. E já por outro lado, né, saindo um pouco de exatamente da força do laser, uma das coisas que mais usa e tipo a gente às vezes nem se liga que é laser é os códigos de barra dos mercados e lojas, enfim. E hoje em dia nem tanto, mas na nossa época quando a gente era pequeno tinha ainda os CDs e DVDs, que são basicamente
eles funcionam a laser e os leitores são a laser. Ah, tô ligado que CD e DVD ele é meio que uma evolução do vinil com uma tecnologia mais nova. O vinil ele tinha as marquinhas que eram feitas no disco, e aí você usava a ampulheta ligada no fonezão para você conseguir ouvir a música. Se eu não me engano, o CD ele faz algo parecido, onde os discos eles são marcados na hora de gravar a informação e o laser ele lê essa gravação. Exato, É assim, né? tanto que a expressão que era usada para quando alguém ia colocar algo num CD ou um DVD, as pessoas costumavam dizer que aquele CD foi queimado, eles queimaram o DVD, e aí, Ah, na teoria, era exatamente isso que acontecia. E o código de barras, como eu tinha dito, ele é parecido, só que em vez de ele só ler as marcas, ele lê as pretas, ao mesmo tempo que ele reflete as brancas. Então, a gente oh. acha que o código de barras ele é só aquela linha de barrinhas pretas, mas não. O código de barras, o laser do código de barras, consegue ler tanto as linhas pretas quanto as linhas, entre aspas, né, que é mais a falta de linhas branca. Uhum. Interessante. Outra coisa que também envolve o laser, né? Que isso aí não é tão complicado para explicar, é a fibra ótica, né? Que ela usa o laser para transmitir os dados da internet para as casas. Que é Exatamente. uma. Combina um pouco com esse negócio de eu conseguir ler o dado do código de barra do CD e também transmite o dado. Isso aí. Mas de um ponto de vista mais físico, assim, da matéria de física, o laser ele é Uhum. ainda mais impressionante. Como a gente tinha dito antes, né, o primeiro laser surgiu em 60, na década de 60, e o seu Sim. funcionamento era baseado na teoria de Einstein, que a gente citou também, e de Planck, É, que também. afirmavam que a luz era formada por pacotes de energia, entre aspas, que são denominados fótons. Assim, o fóton que é quando um elétron fica excitado e perde energia, não é? Ele é basicamente uma partícula de luz, se eu não me engano. Exatamente, eles são as partículas que formam a luz, que é interessante porque são chamadas, podem ser consideradas partículas, mas os fótons não têm massa. E isso é muito interessante. E o laser ele funciona quando essa emissão de fótons é estimulada pela radiação não ionizante, como eu disse antes, no material, até que ele consiga receber energia suficiente para deixar uma quantidade de elétrons muito excitadas até um ponto que eles vão subir do nível de energia e eles vão ter mais elétrons excitados do que no estado fundamental. Se eu não me engano, quando isso ocorre, eles começam a emitir os fótons, começa o efeito cascata, onde cada fóton faz o próximo também se estimular, e o próximo estimula o próximo, e assim vai ampliando a emissão, fazendo o feixe de luz ficar bem maior, que é o que dá aquela característica dele ter a distância extremamente alta. Exatamente, era isso que eu ia citar. Você, Existem casos até de empresas aéreas que ficam muito bravas assim com essa venda livre de lasers, porque tem pessoas mal intencionadas que quando veem um avião passando, jogam aquele laserzinho e chega até o avião, por incrível que pareça. Não só chega, como rapaz, atrapalha o funcionamento de algumas máquinas, mas principalmente, digamos que pega no olho de um piloto, de um copiloto, e já viu o problema que isso pode dar, né? Inclusive, tem países que você pode até receber uma multa se as pessoas perceberem que foi você que fez isso. E é louco a quantidade rapaz. de coisa assim que pra gente parece maluco que a física consegue proporcionar. Esse tipo de coisa, quando a gente começa a falar desse tipo de coisa, eu fico impressionado, velho. A física é completamente. É outro universo que parece às vezes, cara. E é isso.